tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavras, de devocional, onde Deus venha ser o nosso alimento diário. Vamos lá? Vamos abrir esse dia a Ele. Senhor, em nome de Jesus, eu quero consagrar esse dia a Ti, que seja mais um dia na Tua presença, Pai. Paizinho, que o Teu manifestar venha sobre nossas vidas, que Teu amor venha sobre nossas vidas, Senhor. Pai, convidamos o Espírito Santo nesse momento para vir falar conosco, Pai. Venha de encontro a nós, Pai, que venha ser presente em nossas vidas, Senhor, onde a gente pode ter maior conhecimento e entendimento da Tua palavra, Senhor. Que é o nosso pão diário, Pai, que é o nosso alimento para alimentar o nosso espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que tudo que tiver à nossa volta, que vier para nos distrair, Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus, que esse momento, Pai, seja somente seu. Momento de intimidade, momento no secreto, momento em busca e entrega, onde a Tua palavra, Senhor, possa nos direcionar pelo caminho certo, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Vamos lá, gente, olha só. Aqui em Mateus, no capítulo 3, é a história sobre João Batista. Quem é João Batista? João Batista foi uma pessoa que o papel importante dele era batizar Jesus, tá? E quando ele fez o batismo de Jesus, o Espírito Santo, uma pomba, desceu sobre Jesus e se manifestou ali, e Deus dizendo que este é o meu filho querido, que me dá muita alegria, tá? Na hora do batismo de Jesus. Só que João, ele não se sentia digno de batizar Jesus. Ele falou, você que precisa me batizar. Só que teve um momento aqui que o próprio Jesus falou assim, vamos obedecer o que meu pai quer. Tá? E ao mesmo tempo, João Batista era uma pessoa destemida. Ele defendia Deus e Jesus a unhas e dentes, tá? Então, qual é a lição que a gente tira dessa história de João Batista? Tá? Que nós precisamos, né? Qual é a lição? Ele teve coragem. João Batista era um homem corajoso, porque ele não via com quem ele falava, ele simplesmente falava, ele simplesmente defendia o evangelho a unhas e dentes, entende? Ele era uma pessoa obediente, ele tinha fé, porque ele acreditava que Deus podia transformar pedra em pessoas, em descendentes de Abraão, tá? E ele falava com veemência. E ele também tinha a obediência, né? De obedecer o que Deus ordenou para ele, tá bom? Então eu vou estar lendo aqui alguns versículos e a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Aqui no versículo do capítulo 3, no versículo 8, fala assim, façam coisas que mostrem que vocês se arrependam dos seus pecados. Aqui é ele confrontando os saduceus e os fariseus, tá bom? Aí aqui fala, no 9, pois eu afirmo a vocês que destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. É ele tendo a coragem e a ousadia e a fé de dizer que, para os saduceus de Abraão, que Deus tem o poder de transformar qualquer coisa num descendente de Abraão, tá? E aqui, no versículo 14, diz assim, mas João tentou convencer Jesus a mudar de ideia, dizendo assim, eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu no versículo 15, deixe que seja assim agora, pois dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer, tá? Então o que a gente aprende nesses 3 versículos que foram os versículos chaves que Deus falou no meu coração? Aí vem uma pergunta, até quando você vai ficar se escondendo? Até quando você vai omitir Deus na sua vida? É Deus te perguntando, filho, até quando você vai se omitir? Até quando você vai me esconder que você acredita em mim para outras pessoas? Até quando? Né? Porque, gente, o que a gente aprende com João? João era ousado, João era aquela pessoa, era um profeta que ele era destemido. Por quê? Ele acreditava, tá? Ele acreditava no verbo passado porque ele já não faz mais... Desculpa, gente. Ele acreditava
que Jesus era o Messias, que o Espírito Santo veio sobre ele e ele tinha obediência à palavra de Deus, tá? Porque ele acreditava que Deus era todo poderoso, como assim a gente acredita hoje que a palavra de Deus é viva, né? Então tudo que aconteceu no passado se repete nos dias de hoje, conforme a colocação nos dias atuais, tá bom? Então, o que acontece? Quando Deus confronta, gente, quando Deus vem com uma palavra de confronto, Ele tá querendo te tirar da zona de conforto, tá? Porque nós, seres humanos, temos a tendência a querer ficarmos na zona de conforto porque é mais confortável, entende? A gente não quer ter trabalho, né? Então, o que acontece? A partir do momento que Deus nos confronta, é porque Ele quer te usar. Ele quer te usar para o reino. Ele quer te usar para atingir vidas. Não necessariamente ele quer pegar você. Lembra que eu falo para vocês que quanto mais você se dispuser para Deus, mais Ele vai se dispuser para você, porque Ele age na reciprocidade. Então, a intensidade que você se doa para Ele é a intensidade que Ele vai tratar você, vai tratar o seu coração e vai te usar, tá? Então, se você é aquela pessoa que está satisfeita em apenas ir congregar e cultuar a Deus num tabernáculo, numa denominação, mas ao mesmo tempo ali você ser um canal de bênção ali na região que você mora, para sua família, para os seus amigos, e aquilo ali é o suficiente para você, ok, Deus vai te usar dessa maneira para poder atingir as vidas que estão ao seu redor ali. Mas existem aquelas pessoas que querem e se disponibilizam a ir mais a fundo, a procurar mais a Deus e a querer falar de Jesus, de Deus, às nações, entende? Então, consequentemente, Deus vai dar, né, um galardão maior para essa pessoa, porque ela se disponibilizou em ir mais fundo, ela se disponibilizou a procurar mais a Ele, entende? Então, a reciprocidade vai ser na mesma intensidade com ela, tá bom? Então, o que acontece aqui? O que a gente aprende? A gente precisa aprender a confrontar os nossos medos, né? Essa vozinha, essa sensação que às vezes você fica dentro de você, que você fica escutando, que você precisa ir além do que você está indo, que você precisa, que você tem capacidade para ir além do que você está fazendo, já é o Espírito Santo falando com você, falando assim, filho, você é capaz em mim, porque eu te capacito. Então, tenha a coragem e a obediência de ir de frente, de ir em confronto ao que eu tenho para sua vida, entende? Porque a zona de conforto, ela é muito confortável, gente. Ela não quer que você saia dali, ela quer que você more ali, entende? Mas para você evoluir como ser humano, para você evoluir como cristão, para você evoluir na fé, você precisa confrontar a preguiça, você precisa se confrontar e falar, não, a partir de hoje, Deus quer que eu seja uma pessoa melhor, que eu desenvolva mais, que eu estude mais, que eu vença a minha preguiça, que eu seja mais disciplinado, que eu seja mais organizado. Então eu vou de confronto ao que Ele quer para minha vida, porque eu acredito que a voz que eu estou escutando é dele, que a ordenança que está vindo sobre a minha vida é de Deus, entende? Deus, Ele usa de todas as maneiras para poder falar conosco. Basta apenas nós estarmos suscetíveis ao que Ele tem para falar, tá bom? Então, mais uma vez, como é que eu vou ficar suscetível, como é que eu vou ficar sensível à voz de Deus? Gente, devocional é muito importante, tá? O devocional não é algo assim, não é uma rotina para você mostrar para o outro que você é santo, não. O devocional é a abertura que você dá a Deus de intimidade com Ele, tá? É você querer Ele na tua vida, é você querer aprender mais dele, é você querer ter uma intimidade maior com Ele. Por quê? A Bíblia, né, o livro sagrado,
Vem tudo ali escrito, né, pra gente aprender sobre a vida de Deus, sobre a vida de Jesus, sobre a vida do Espírito Santo. Porém, para você ter maior interpretação do que o Espírito Santo e Deus quer falar com você ali, existem as entrelinhas. Por que muitas pessoas leem a Bíblia e não conseguem entendê-la? Porque a pessoa precisa estar em espírito, com o espírito dela aguçado, para poder entender na íntegra o que Deus quer falar com você. Porque a Bíblia é um livro, gente. A Bíblia é uma junção de vários livros, tá? De vários pequenos livros ali. Então, se você pegar a Bíblia e ler, ela é um livro normal, comum, que você pega e lê. Uma história, vamos colocar assim, a história de Jesus Cristo, a história de Deus, tá? Mas se você tiver em espírito, você vai conseguir entender o que Deus, a mensagem que Deus quer falar com você naquele momento. E para você estar em espírito, você precisa buscar a Deus na sua intimidade, no seu secreto, mostrando para Ele, tá, que você o quer, que você se disponibiliza em querer conhecê-lo, que você quer Ele na sua vida. A gente ganha tudo com Deus no reino de Deus através da perseverança e da fé. Que a gente acredita, a gente está acreditando em algo que a gente não vê, porém a gente sabe que vai acontecer. Ou que aconteceu, tá? No caso da história da Bíblia, a gente sabe que aconteceu, tá? E nas entrelinhas ali, onde Deus vai falando através da tua palavra, Ele vai ministrando ao seu coração e dizendo assim aqui, filho, eu quero dessa maneira que você age desse jeito. Se você for por esse caminho aqui, você vai conseguir ter uma vida melhor, entende? Se você for por esse, se você observar aqui, você vai ver que essa pessoa que está do teu lado, ela não quer o seu bem. Gente, Deus fala com a gente o tempo todo. A gente precisa tá suscetível à palavra dele, tá suscetível à voz dele, tá? Eu lembro que eu passei por uma experiência há muitos anos atrás. A minha avó, ela sempre foi uma pessoa que me mostrou o caminho, tá? E eu lembro que eu tinha os meus 14 anos, 15 anos, 13 anos, e eu sempre ia pra casa dela e ela falava assim, filha, se você pedir para Deus falar com você, Ele vai falar com você. Você vai escutar a voz dele audível, tá? Falando com você. E eu tive essa experiência, gente. Eu tive essa experiência aos 14 anos, tá? Eu lembro que eu chegava para Deus, orava e falava assim, Senhor, a minha avó disse que se eu pedir para o Senhor falar comigo, eu vou escutar a sua voz, então eu quero escutar a sua voz. E eu lembro que Ele falou comigo, eu não sei te dizer pra você hoje qual foi realmente as palavras que Ele usou, mas isso tá tão enraizado na minha vida, essa experiência foi tão enraizada na minha vida, que a partir dos meus 14 anos eu vi que Deus existia, entende? E eu lembro que nesse período eu não aceitei Jesus com 14 anos. Eu o escutei aos 14 anos e eu aceitei Jesus aos 18 anos, tá? Então, eu acredito que Deus começou um processo na minha vida desde o ventre da minha mãe, porque eu tenho um certo testemunho aí. Mas o que eu quero dizer pra vocês com tudo isso? Que se você pedir, se você realmente desejar no seu coração que você quer Ele na sua vida, Ele vai vir até você, Ele vai falar com você, tá? Como Ele pode falar com você em voz audível, se você realmente pedir para Ele de todo o teu coração querendo. Ele pode se manifestar através de pessoas, Ele pode usar pessoas, Ele pode usar profetas, Ele pode usar uma pessoa na rua qualquer que você nunca viu, tá? Ele pode usar mensagens de internet, Ele pode usar qualquer coisa, gente. Ele é Deus, Ele é poderoso demais para Ele é poderoso demais para falar assim, não, Deus não vai me usar dessa maneira, Deus não quer nada comigo. E mais um detalhe, às vezes a oposição quer que você entenda, quer que você ache que você não tem significado para Deus, que você não é importante para Deus. E muitas das vezes a oposição usa pessoas que dão legalidades a ela para poder te diminuir. Tenho algo para te dizer. Você é amado por Deus.
Você é importante para Deus. A sua vida tem um valor que você não tem noção do valor que é, porque não existe valor para sua vida, entende? Então, a guerra entre sempre o bem e o mal, entre sempre Deus e o inferno, vai ser a sua alma. Você não tem noção do valor que é a sua alma, tá? Então, o seu espírito, tá? Então, trata o seu corpo com mais carinho, trata o teu espírito com mais carinho, trata o teu espírito com mais amor, tá? Queira desenvolver o seu espírito pro lado bom, né? Lembra aquela coisa que eu sempre falo? Qual lado você mais alimentar, seja ele o bem ou o mal, é o que mais vai prevalecer na tua vida? Então, alimente o seu espírito de uma forma positiva. Coloque alimento dentro dele que você venha desenvolver como ser humano, para você ser um ser humano melhor, tá? Então, quanto mais você buscar a palavra, quanto mais intimidade você tiver com Deus, quanto mais você querer saber da palavra de Deus para a tua vida, mais Deus vai vir fazer parte dela, tá? Então, mais luz vai entrar e a treva vai sair, porque você está se disponibilizando em querer conhecê-lo, você está querendo, você está tendo a ousadia e a coragem de enfrentar a oposição e tudo que vier contra você para fazer você parar. Você está tendo a fé em acreditar em algo que você não está vendo, mas você sabe que existe. Você está tendo a obediência à palavra de Deus, acreditando que tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Então, a partir do momento que você quer isso para você, Deus vem até você, você chama a atenção dele e começa todo um processo na sua vida, tá bom? Então, gente, mais uma vez, ele só tá esperando você tomar essa iniciativa para começar a trabalhar na tua vida. Porque Deus não invade, gente. Quem invade é o inferno, quem invade é a oposição, quem invade é demônio, quem invade é o diabo. Deus não invade a nossa vida. Ele ama tanto você, ele ama tanto eu, tanto a mim, tanto a nós, que ele primeiro pergunta, ele pede a sua permissão para entrar na tua vida. Ele simplesmente ele não entra. Ele teria poder para isso? Teria. Mas ele tem tanto carinho e amor por você que ele quer que você permita dele entrar, que você queira que ele participe da sua vida, entende? E como que a gente abre a porta, né, para Deus entrar na nossa vida? Através de Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da tua vida, reconhecendo que Ele é a porta. Eis que tua porta e bato, aquele que abrir ceará comigo, ceará com ele. Gente, não existe outro caminho, o caminho é estreito, o caminho é único, porém é o caminho da salvação, da vida eterna, é o caminho da alegria, é o caminho do amor, é o caminho do processo, da libertação, é o caminho da cura, é o caminho da salvação, entende? Esse é o caminho. Jesus é o amor sublime por você. Jesus é o próprio amor, gente. É um amor que só experimenta verdadeiramente quem o quer na sua vida, tá? Então, esse vazio que você sente, esse quê de tem algo faltando na minha vida, Jesus Cristo de Nazaré preenche. A partir do momento que você permite dele entrar, a partir do momento que você permite que ele venha fazer morada dentro de você, a partir do momento que você abre a porta para ele entrar, ele entra, ele faz morada, ele preenche o vazio que você está sentindo, você não tem mais falta de nada, você não sente mais falta de pessoas na sua vida, você não sente mais falta da droga que você usava, você não sente mais falta da bebida que você bebia, você não sente mais falta da presença de pessoas, você não sente mais falta de nada, porque Jesus é o suficiente, tá? Você e Jesus sempre vai ser a maioria, tá? Então, quer chamar a atenção de Deus para sua vida? Quer que ele olhe para você com mais carinho, com mais ternura? Reconhece o Filho dele como o único suficiente Salvador da tua vida,
tá? Faz uma breve oração. Chega e fala: Senhor, eu te aceito como o único, suficiente Salvador da minha vida. Apaga o meu passado, apaga o meu passado, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, faz pra mim uma nova história contigo, tá? Fala aqui o que você tá querendo, verbaliza, fala: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, como é que eu faço? Eu reconheço você como o único, suficiente Salvador. Apenas isso, gente. É apenas uma decisão. Entende? Seja obediente e suscetível à palavra de Deus, seja obediente e suscetível à voz de Deus, tá? Porque a partir do momento que você tomar essa decisão, um processo lindo vai começar na tua vida. E você vai ser mais um irmão em Cristo, a qual Deus vai usar a sua vida para atingir a vida de outras pessoas, e assim sucessivamente, tá bom? Venha fazer parte da família, venha. Eu não tô aqui te convidando para você servir uma religião, eu tô aqui te convidando para você servir a Cristo junto comigo. E a gente poder espalhar no mundo o amor dele pelas pessoas e florir esse mundo, porque o mundo, ele tá muito frio, o mundo, ele tá muito egoísta e individualista. A gente precisa espalhar o amor de Jesus, tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês. Vamos fazer aqui uma oração para fechar, tá? Esse momento com ele. E não se esqueça, tá? Medita na palavra, capítulo 3, tá? Do livro de Mateus. Leia a história. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam sobre a história de Jesus Cristo, tá? Como tudo começou, quem é Jesus Cristo, quais foram os feitos dele, tá? Desperta esse interesse no seu coração em querer conhecê-lo, tá? Medita na palavra, leia, chame o Espírito Santo à presença. Ah, Roberta, mas eu ainda não profiro a fé que você fala, eu ainda não aceitei Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, então eu não tenho como ter o Espírito Santo do meu lado. Mas se você quiser, se você falar assim: Senhor, eu ainda não profiro a fé em você, eu ainda não acredito realmente que o Senhor existe, eu ainda não aceitei Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, mas você pode me liberar a presença do Espírito Santo para eu poder entender a sua palavra? Fala comigo através da tua palavra. Gente, Deus é movido a sentimento. Ele vai ver que o que você está falando é real. Ele vai ver que você realmente o quer, tá? Então, é o que eu falo, não existe uma regra. O processo de cada um é individual. Então, se você chegar para ele e falar: Senhor, eu quero aprender mais de ti, eu quero... levanta pessoas para me ensinar como chegar mais perto de você, do Senhor. Eu tenho certeza absoluta, gente, que ele vai levantar pessoas segundo o coração dele para ensinar o caminho a você, para ensinar como você deve andar, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você deve estudar, tá? Porque ele faz. Ele só precisa de um coração disposto a querer conhecê-lo e a querer ter relacionamento com ele, tá bom? Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, Pai. Senhor, obrigada mais uma vez pela tua presença aqui conosco, Senhor. Pai, que essa palavra vai de confronto a todos os corações que aqui estão escutando, Senhor. Que eles venham ter, Pai, a disponibilidade no coração em querer te aceitar como único e suficiente Salvador da vida deles, Pai. Que eles venham entender, Pai, que não existe outro caminho, que Jesus Cristo é o caminho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o teu amor venha sobre nós, Pai, que o teu amor, Senhor, venha preencher o vazio, Senhor, que todos nós sentimos, Senhor, e que esse espaço é teu, Pai. Esse espaço do vazio, que nós nascemos com ele, Senhor, venha ser preenchido pela tua presença, Senhor. E que nós entendamos, Pai, que o Senhor sempre será suficiente em nossas vidas, Senhor. Mas em nome de Jesus eu quero consagrar, Pai, cada vida aqui que assiste os vídeos, as mensagens os devocionais a Ti, Senhor. Seja aquela que compartilha, seja aquela, Senhor, que escreve, seja aquela, Senhor, que apenas curte, Senhor. Que cada vida, Pai, cada vida, Senhor, sem exceção, Pai, venha ser atingida pelo Teu amor, venha ser contemplada por Ti, Senhor. Que essas pessoas, Senhor, venha ser desperta no coração delas a vontade, Pai, de te buscar cada vez mais no secreto, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, obrigada.
pela oportunidade que o Senhor me dá todos os dias de estar aqui pregando a Tua Palavra, de estar aqui ministrando sobre a vida dessas pessoas, Pai, que eu consiga, Pai, ser um canal de luz na vida delas e um instrumento Teu, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por ser o meu Pai, o meu Senhor, o meu Deus, Pai. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos, Senhor. Amém. Gente, que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um dia abençoado por Deus. Que você tenha um dia próspero. Se você estiver passando por alguma dificuldade hoje, eu quero te convidar a crer em Deus, a acreditar que a sua vida já está sendo transformada por devocionais que você está vindo, participando, fazendo, tá? E que Deus já está adentrando no teu coração, tá bom? E que a partir desses devocionais que você está fazendo aqui todos os dias, você possa aprender um pouco mais de Deus e a querê-lo na tua vida, que venha ser transformador, para você ser um agente de transformação, tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz. Tchau, tchau.